Primeiro ponto, proibir as bets não vai acabar com isso. Porque elas não são responsáveis por isso. Elas estão utilizando de um meio legal que a nossa contemporaneidade está oferecendo, que é a mídia. Então a mídia está aí para ser usada. Agora, o discernimento crítico da mídia ele vai ser desenvolvido. Isso é um processo antropológico e pedagógico da sociedade da qual a gente está inserido, sob a qual a gente está inserido. Então, assim, os hábitos, eles refletem muitas vezes as nossas carências. Então, quando eu enveredo por um determinado movimento, que eu perco o senso de autocrítica e de medida, isso significa dizer que tem algo em mim que está descompensado. Então, esse é um processo de doenças emocionais. Tá? Então, não está ligado propriamente ao caráter da pessoa. Está ligado a um processo de disfunção emocional, uma descompensação emocional, que ela busca suprir isso naquela sensação, que é diferente de emoção, de estar nos jogos. E como ela perde a sensação de medida, ela não tem limite. Não tendo limite, ela vai buscar o que a circunstância pode entregar na mão dela. Aí o limite vai ser conhecido só na hora do estrago. Tá? Eu, por exemplo, eu não tenho notícias de alguém que ganha dinheiro nisso. Então, assim, por que uma coisa que só perde atrai tantas pessoas? Tá? Porque as pessoas já perderam. Então elas estão indo em alguma coisa que é uma promessa de que elas poderão vir a ganhar. Então a compensação é nítida. As pessoas procuram porque já perderam. Porque tem uma necessidade não suprida, então precisa suprir de alguma forma e enxergar naquele ambiente essa possibilidade. Então, assim, eu pessoalmente, eu penso que isso é um problema social grave, tá? Que nós estamos vivendo, e as pessoas que estão doentes não sabem que estão doentes, então, portanto, não acreditam na doença, né? E nós que estamos lidando com tudo isso, nós precisamos de enxergar os limites de como a gente está usando isso em favor da gente ou não. Porque pode ser que a gente esteja alimentando que isso continue. Emprestando dinheiro, dando dinheiro para alguém para fazer isso, enfim. Então é preciso fazer a sociedade que alimenta isso uma autocrítica. Porque não dá para ficar acusando só sem oferecer um caminho. E o caminho geralmente é o acolhimento. Acolhimento não de alimentar isso, mas de compensar. Mas enquanto a pessoa realmente não admite que precisa de ajuda, é como a droga. A droga você começa a usar, você acha normal. Aí, dependendo do seu estado emocional, ela vai potencializando a demanda. E na medida que potencializa a demanda, vai diminuindo o seu recurso material. Então daí você vê muitos casos de gente que, para comprar droga, vende o corpo, rouba, mata, faz N coisas. Por quê? Porque ela perdeu o controle do que a droga dá para ela imediatamente. E o que a droga dá, nada no mundo deu. Então, mesmo sendo ruim, fazendo mal para ela, mas ela tem a sensação que está ganhando alguma coisa. Enquanto ela está ganhando, ela não vai se submeter à perda. Então, quem estiver na frente que vai pagar a conta. Os problemas, de modo geral, começam na família. Tá? Então, a família é a base. Se uma família está doente, ela não pode enxergar o doente, porque ela funcionou daquele jeito. Então, assim, uma sociedade só melhora quando a gente compreende suas necessidades e, pedagogicamente, a gente começa a nutri-la através de conhecimento, informação, desenvolvimento de recursos, de tecnologias, e etc. e tal. Então, assim, um caminho que a gente pode, assim, imediatamente, não é pensar na extinção, porque não tem como extinguir uma coisa que está aí, colocada de forma permitida, e se você proibir, vão fazer escondido. Mesma coisa. Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver um conceito assistencialista, temporalmente falando. Como é que seria esse sistema? Ora, você tem que tributar
o Estado tem que tributar para pegar aquele recurso tributado e colocar em instituições reeducadoras dos processos. E trabalhar as famílias para que elas também, nesse processo das instituições que são mantidas pelos tributos gerados pelos jogos, elas também possam ser agentes que auxiliem para se melhorarem, recebendo orientação, suporte. O Estado precisa ficar atento pedagogicamente a como identificar essas famílias como um núcleo, né? E essas famílias passam a ser efetivamente os grandes operários que vão minimizar os efeitos causados por esses descontroles que acontecem, fruto que acaba afetando a família inteira, né, e a sociedade como um todo. Então, assim, eu pessoalmente, embora possa parecer paliativo, mas não é paliativo, é uma medida temporal necessária para que, por exemplo, a indústria do cigarro, o que o Estado fez? Tributou em muito alto os impostos do cigarro e pegou os dinheiro dos tributos e começou a gastar em campanhas. E começou a investir também para recuperar as pessoas que estavam nesse vício e etc. e tal. Continua tendo a indústria do cigarro, continua tendo os viciados, mas a escala diminuiu muito proporcionalmente. Então, assim, o Estado ele não tem como controlar o gosto e a tendência dos povos, mas ele pode organizar de forma sistêmica, pedagogicamente, o suporte para que os povos sejam mais esclarecidos, melhor preparados, para que as famílias comecem a encontrar um lugar diferente para viver e conviver.